Senhor, Deus abençoe. Nós, como igreja, queremos, você que nos visita pela primeira vez, queremos declarar em alto e bom som nossa gratidão. Vamos, igreja, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre trazendo mais gente. Muito bem. Para que o nome de Cristo possa ser proclamado, amados, graça e paz. Não vou chamar ainda as crianças, porque nós temos hoje um momento especial. Duas famílias querem apresentar as crianças. Como igreja evangélica batista, nós não temos o costume de batizar crianças, mas nós apresentamos ao Senhor, consagramos ao Senhor, porque nós entendemos que o batismo ele precisa ser consciente e um bebê não tem essa consciência, essa maturidade. Por isso nós, como igreja, apresentamos ao Senhor, consagrando não apenas o bebê, mas a família, porque entendemos que família é prioridade. Embora nessa sociedade que nós vivemos, a família, o conceito, de família está totalmente deturpado, mas nós precisamos entender que família é projeto de Deus e que filhos são herança do Senhor e que nós, como igreja, valorizamos isso. Então, nós temos duas famílias, vamos fazer o possível. Coloca-se para cá, por favor, Júnior. Para uma família ficar desse lado e a outra família desse, aproveitarmos o momento. Podem vir Daniel, Bárbara, a família também pode vir Lucas, Ingrid, Bada pode vir também. Eu acho que melhor vocês desse lado, ficam alguns em cima, outros embaixo. Pode vir a família toda, que estiver aqui presente, Vamos estar apresentando Maite e Benjamin, Podem vir se quiserem, pode vir, mas fique à vontade. Não se sintam pressionados. Amém, amados. A palavra do Senhor, em Deuteronômio capítulo 6, se não me falha a memória, a partir do verso 6, 5, por aí, diz assim, então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Amém, amados? Também em Provérbios capítulo 22, verso 6, diz assim que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, porque mesmo quando ela for adulta, não se desviará desse caminho. E Lucas, Ingrid, Daniel, Bárbara, vocês têm uma grande responsabilidade. Ela não quer o sapato, está certo, não tem problema. Tem uma grande responsabilidade, educar essas crianças que estão nas suas mãos. Entenda uma coisa, o salmista, no Salmo 127, vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Não são nossos filhos. A gente se apega e diz, é nosso, Nós estamos vivenciando isso com o nosso caçula, que já agora em março casa. Então, ele já saiu de casa porque disse, pai, eu quero... Aliás, ele quando me falou, quero casar, eu disse, então, quem casa quer casa, vai buscando sua casa. E ele conseguiu, ele me surpreendeu. Com 21 anos de idade, ele me surpreendeu. Procurou o apartamento, já alugou, agora dia 28 de março vai casar. Porque isso dá notoriedade da responsabilidade que ele realmente quis assumir. E é isso. Então, eles são herança do Senhor. Daqui a pouco, vocês vão estar assim como eu, chorando pelos cantos, Porque o bebê cresceu e nós precisamos entender que eles são do Senhor.
eles são como flechas nas mãos do arqueiro. E o destino deles não somos nós que traçamos. Não é Daniel, Bárbara, não é Lucas, Ingrid, não. O destino deles é determinado pelo Senhor. O destino de Maité é determinado pelo Senhor. O destino de Benjamim é determinado pelo Senhor. Então, como igreja do Senhor, nós queremos consagrá-los para que o Senhor possa estar guardando, cuidando, protegendo. Mas a responsabilidade na terra é de vocês. Jamais terceirizem essa responsabilidade. Jamais digam, é a igreja, é o pastor, é a missionária, é a escola. Não, a responsabilidade é nossa. Porque cada vez que nossos filhos são olhados lá na rua, lá na escola, lá na vizinhança, olhem para nós. Cada vez que dizem, mas que Lucas malcriado, não estão falando que Lucas é malcriado, estão dizendo os pais não souberam criá-lo. Então, por isso, nós precisamos ter essa responsabilidade de educá-los no caminho que devem andar, de poder entender o projeto e o propósito de Deus para suas vidas através da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar então, vamos apresentar primeiro as damas e depois os cavaleiros. Estenda suas mãos, vamos ficar em pé, igreja, por favor. Pai, nós queremos nesse momento consagrar Maité, Senhor. Ela é do Senhor Jesus. Pai, que ela possa crescer, não apenas em estatura, não apenas em conhecimento, não apenas, Pai, em beleza física, mas que ela possa crescer bela espiritualmente, que ela possa crescer temente ao Senhor, uma serva do Senhor, e que ela se torne uma mulher de Deus, para que na sua geração possa fazer a diferença através da profissão que o Senhor a dê. Nós não sabemos se ela vai se tornar uma médica, uma advogada, ou até uma política de influência, mas nós sabemos que no que ela fizer, ela será tua filha. Por isso nós consagramos, Pai, em nome de Jesus. E também peço sabedoria a Daniel, Pai, a Bárbara, para poderem, Senhor, educá-la no caminho que deve andar. Guarda seus corações, que eles possam compreender a responsabilidade que os filhos são, porque são herança do Senhor. Dá sabedoria, discernimento, Pai, em nome de Jesus. Também, Pai, nesse momento, apresentamos Benjamim nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, Benjamim, Pai amado, que foi um sonho para Lucas e Ingrid e a família. Que eles possam, Senhor, também entender que foi um sonho do Senhor. Guarda o coraçãozinho, Pai, a mente de Benjamim, e que ele possa crescer, Pai, em graça, em sabedoria. Guarda, Pai amado, Lucas e Ingrid, para que eles possam, Senhor, estar educando de maneira correta, biblicamente, e que assim, quando ele crescer e se tornar, Senhor, um homem, ele possa olhar para trás agradecendo ao Senhor, porque os pais fizeram a missão com muito critério. Por isso nós abençoamos também. Derrama graça sobre a vida de Lucas, como sacerdote do seu lar, a vida de Ingrid como uma mulher sábia, e que eles possam, Senhor, permanecer firmes no Senhor e no propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Assim nós te agradecemos e consagramos essa família também nas tuas mãos, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Pode tomar seu lugar, podem ir. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado à família, né, que está aqui, os avós. Deus abençoe. Amém, amados. Glória a Deus. Como é bom. Cadê as crianças? Podem vir as crianças, fiquem aqui desse ladinho. Com cuidado que hoje temos muitos cabos. Venham crianças devagar, isso. Muito bem. Olha aí. Que bênção. Sabe, amados, quando eu vejo aqui
crianças, assim como Inês, louvando ao Senhor, eu fico muito feliz, porque eu entendo que é isso que Deus quer de uma igreja. Muitas vezes as igrejas se concentram nas gerações que já estão aportando alguma coisa, que já estão contribuindo, seja com dízimo, seja com ofertas, ou seja, com serviço. Mas nós, como igreja, queremos dizer que temos um cuidado com essas crianças, porque elas não apenas são o futuro, já são o presente. E precisamos entender que essa geração precisa ser bem cuidada, bem instruída. E vejo Inês aqui como, já com os olhos da fé, como uma ministra de louvor aqui na igreja. Então nós precisamos enxergar assim. Enxergar no futuro, como Deus já enxerga no futuro. Estenda suas mãos. Pai, nós queremos louvar o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por cada vida que está aqui, por cada família representada. Somos gratos porque sabemos, Pai, que a tua palavra nos diz que é da boca dos pequeninos e dos que mamam que sai o perfeito louvor. E nós te agradecemos e pedimos a tua graça. Continua derramando, Senhor, operando maravilhas na vida destas crianças. Que o Senhor, Pai, dê a elas a mente de Cristo. E que elas, mesmo, Pai, com tantos desafios, com tantas informações que tem no mundo fora, elas possam entender que a melhor decisão das suas vidas é seguir a Cristo. Por isso nós abençoamos suas vidas, abençoamos os pais e pedimos, derrama graça sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe, dando sabedoria e discernimento. Abençoa também as irmãs que vão estar ministrando, Pai amado, sobre essas vidas. Que o Senhor derrame graça e recompense com todas as bênçãos celestiais as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. E quero convidá-lo, venha também com Cristiana, mais conhecida como Polaca, né? Apresentar quem não estava ontem, né, no encontro de casais. Eles são, o Peterson é irmão da Michelle, eles pastoreiam lá no Rio Grande do Sul, che. Queremos agradecer a Deus pelas suas vidas e estar orando pelas suas vidas para que Deus continue derramando graça, para que Deus direcione, né, as suas vidas, não apenas na área profissional, mas ministerial, aquilo que Deus tem, estenda as suas mãos. Pai, nós queremos louvar o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela vida dos teus servos. Estão, Senhor, a passeio, a descanso, mas mesmo assim ele aceitou esse desafio de poder pregar a tua palavra, de ser, Senhor, uma voz que realmente ecoe nesta geração, voz que busque a tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, quero pedir a tua graça sobre as suas vidas. Pai, abençoa o ministério que o Senhor tem colocado em suas mãos. Que eles possam, Senhor, prosperar não apenas financeiramente, mas com toda sorte de bênçãos espirituais. Eles possam ver, Senhor, o trabalho das suas mãos a cada dia. Sabemos que a missão pastoral é árdua, mas também sabemos, Senhor, que os frutos, eles são a nossa recompensa. Por isso, Pai, faz com que eles vejam esses frutos a cada dia. E, Pai, nós abençoamos, pedimos, usa teus filhos poderosamente, não apenas aqui, mas aonde quer que eles estejam. E nessa manhã, usa teu filho, Senhor, poderosamente para trazer a mensagem desta manhã aos nossos corações, conforme a tua vontade. Assim nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Obrigado. Pode já assumir. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Quem é que está feliz essa manhã? Amém? Então, se você está feliz, meu amado, se coloque em pé comigo, por favor. E vamos, primeiramente, orar ao Senhor, né? Colocar diante do Senhor essa ministração dessa manhã, que eu tenho certeza que Deus tem algo para a tua vida. Eu tenho certeza que não foi em vão que você veio aqui neste lugar. Você veio neste lugar porque Deus marcou um encontro com você e com certeza Deus vai falar com você, assim como a noite toda falou no meu coração.
que eu tenho certeza que a palavra de Deus, primeiramente, ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. E nessa manhã, Deus marcou um encontro com você e com certeza Ele já preparou esse lugar para que você receba a palavra dele. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eterno e soberano Deus, que nessa manhã, Pai, eu diminua e que tu cresça. Que tu possa, Deus, neste momento, Pai, pelo poder que é no nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, mas dessas pessoas, esses irmãos que estão aqui, possam receber a tua palavra, possam ser ministrados pela tua palavra e possam sair daqui edificados pela tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço agora, meu amado Espírito Santo, tu que é o Consolador que foi enviado por Jesus Cristo, que está presente neste lugar, que tu possa ministrar nos corações desses irmãos, Pai, que todo aquele coração endurecido, todo aquele coração, Pai amado, que chegou aqui de repente, Deus, como uma pedra, venha ser quebrantado pelo poder que é no nome do teu Filho Jesus Cristo. Pai, eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus. Amém, amados? Podem tomar vossos assentos. Aleluia. Hoje, nesse dia, nesse domingo, eu quero dizer para você que está se cumprindo uma palavra profética na minha vida. Por que eu te digo isso, amados? Porque há mais de 25 anos atrás, uma irmã me entregou uma profecia e falou assim: meu querido, eu vou te dizer algo que tu ainda não sabe, mas pela revelação do Espírito Santo, você vai estar falando com a tua mãe de um país muito distante. Naquele momento eu não entendia o que estava acontecendo, porque a minha vida estava passando por um problema muito difícil, tudo dava errado na minha vida. Na minha sala onde eu trabalhava, as coisas não davam certo. E ela me chamou e disse: vem cá que eu quero te falar algo. Sabe por que está dando tudo errado dentro da tua vida? Sabe por que quando tu entra dentro do teu escritório e as coisas não funcionam ali dentro? Porque Deus está ficando do lado de fora da tua porta. E muitas vezes na nossa vida é assim. As coisas estão dando erradas na nossa vida. Nós não entendemos o que está acontecendo. Oramos, jejuamos, buscamos a presença de Deus, mas esquecemos de fazer o principal, que é convidar Deus para entrar dentro da nossa casa. E ela me revelou para mim assim: quando tu entra dentro da tua porta, tu fecha a tua porta, tu não convida Deus para entrar dentro da tua casa. Tu não convida Deus para entrar dentro do teu escritório. Naquele momento eu comecei a entender: eu preciso convidar Deus para entrar dentro da minha vida. E lá ela me deu essa revelação: Peterson, eu vejo você num país muito distante ministrando a palavra do Senhor. A tua mãe te ligando, tu falando que eu estou em um lugar muito distante, pastor. Há mais de 25 anos atrás. E eu recebi essa palavra. Mas eu pensei assim: como é que eu vou ir para um país distante se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou viajar para um lugar, se eu não tenho como ir? Primeira coisa, que ao longo do tempo eu fui aprendendo que para eu poder viajar eu preciso ter o quê? Passaporte. No ano de 2010, eu fiz o meu passaporte, meu primeiro passaporte. Porque eu tinha um desejo, e tenho um desejo no meu coração, que é visitar Israel, conhecer Israel. É um desejo meu, do meu coração. E eu vou visitar Israel. Mas só que eu precisava ter o passaporte. Fiz o meu passaporte. Mas o meu passaporte não estava completo, porque faltava algo. Porque quando Deus me deu esse chamado, Deus não deu somente para mim esse chamado, Deus deu esse chamado para mim e para minha esposa. E eu não tinha entendido, e vou dizer hoje, isso que eu estou falando agora é revelação de Deus, porque o meu passaporte ficou pronto e eu não viajei para lugar nenhum. Eu só consegui sair do Brasil no momento que eu fiz o meu passaporte e da minha esposa. Porque o chamado não era para mim, o chamado era para mim e para minha esposa. Não fomos para Israel, mas viemos para Portugal. E hoje se cumpre aquela palavra que foi dita há anos atrás. Por quê, amados? Porque Deus, ele tem responsabilidade com a sua palavra. E por que eu estou dizendo isso? Eu quero que você abra comigo a Epístola aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 9. E a ministração que eu quero trazer para você, o tema da minha ministração é em parte, mas não é o fim. Ou em parte falamos, em parte profetizamos. Está ali a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Eu gosto de dizer que em parte nós falamos e em parte nós profetizamos.
Meu querido, eu quero saber como é que você tem profetizado que vai ser a tua vida. Como é que você tem dito que vai ser a tua vida. Como é que você tem dito que é a tua família. Como é que você tem profetizado, falado que é os teus filhos. Porque a palavra está dizendo que em parte nós conhecemos, em parte nós falamos, em parte nós profetizamos. O que tu tem profetizado sobre a tua vida? Eu não sei como é que tu chegou aqui nessa manhã. Eu não sei como é que está o teu relacionamento com os teus filhos, com a tua esposa, no teu trabalho. Eu não sei como é que está a tua vida. Agora eu sei que Deus diz que em parte eu falo, em parte eu profetizo. Então nós temos que entender que Deus, Ele usa o poder da palavra. Aleluia. E há poder no que tu fala, meu querido. Há poder no que tu profetiza, há poder no que tu está falando. Por isso que nós falamos aqui ontem, né? Quando eu me acordo de manhã, o que eu faço de manhã quando eu me acordo? Eu profetizo sobre o meu dia. Deus vai abençoando o meu dia. Deus vai abençoando os meus negócios, vai abençoando o meu casamento, vai abençoando meus filhos. Deus já vai me livrando de todo acidente. Deus vai me livrando lá, vai me guardando. Eu já determino diante do Senhor na manhã o meu dia. Então, amados, a palavra do Senhor está dizendo que em parte conhecemos, em parte nós o quê? Profetizamos. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. Se você for analisar, a igreja de Corinto era cheia de dons, cheia de manifestações, cheia de revelações. E quem escreveu essa carta foi nada mais, nada menos que o nosso querido Paulo, apóstolo Paulo. Mas no meio de tanto mover, o que Paulo ele fala? Que em parte a igreja o quê? Conhece, mas é em parte. Você pode falar em línguas, você pode profetizar, você pode ter visão, mas às vezes isso é parcial. E muitos, amados, não sabem qual é o problema muitas vezes que estamos passando. Tem gente tomando decisão definitiva com entendimento provisório. Já parou para pensar nisso? Às vezes está tomando uma decisão definitiva, mas o provimento é provisório. Hoje Deus vai quebrar essa mentalidade aqui nessa manhã, né? Porque nós temos que entender que Deus tem algo para a minha vida, Deus tem algo para a tua vida. Aleluia. E se você crê nisso, amados, Deus vai revelar através da sua palavra isso. E a palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, olha que interessante. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aleluia. Os pensamentos de Deus para mim e para você são maiores. Porque Deus não pensa como nós pensamos. Deus não age como nós agimos. Deus, amado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vê o fim desde o começo. O problema é que nós não enxergamos o fim, mas Deus, Ele sabe o final da minha história, da tua história. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu falei ontem, amados, Deus, Ele não está preocupado com o teu passado. Deus não está preocupado com o teu passado, o que passou, passou. E a palavra diz que Ele pega as coisas passadas e joga lá no mar de esquecimento. Deus, Ele está olhando o teu futuro. Deus está olhando você lá na frente. Você, meu amado, é uma geração de avivamento. Você é uma geração que veio para esse país para fazer a diferença, não para ficar acomodado. Deixa eu dizer para você, meu querido, você não foi chamado para esse ministério para ficar membro de banco. Não, você foi chamado para pregar o evangelho. Aleluia, nessa nação. Deus chamou você para ser um profeta dentro dessa nação, para profetizar, para clamar. Aleluia. Tem uma irmã lá no Brasil que ela me deu, ela falou para mim assim, Peterson, eu quero que tu traga algumas coisas para mim quando tu vires do país que tu visitar. Ela falou para mim assim, primeiro, se tu for em Portugal, eu quero uma bandeira de Portugal. Segundo, se tu for na França, eu quero uma bandeira da França. Se tu for na Espanha, eu quero uma bandeira da França. Espanha? Falei, sei. Eu falei, por quê, irmã? Porque eu quero orar por essas nações. Amados, nós temos que orar pelas nações. E a irmã está lá assim, ela me mandou, né, compra para mim, porque eu quero orar por essas nações. Amados, é isso que Deus nos chamou para orar, para abençoar. Por isso que em parte nós falamos, em parte nós profetizamos. O que tu tem determinado do teu dia? Tu acordou hoje dizendo, Deus, o meu dia vai ser profético, o meu dia vai ser abençoado. O tempo está feio, né? O tempo está ali, está carrancudo, mas eu sei que vai ser um dia maravilhoso na tua presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estava aqui ministrando, tocando com a minha irmã.
Não pude deixar de olhar para o nosso passado e voltar lá no passado e olhar. Não posso olhar para o passado, mas Deus me deu uma revelação, nos mostrou de onde Ele nos tirou. Amados, eu e a minha irmã fomos criados dentro de um centro de Umbanda. Não sei se vocês conhecem isso aqui também assim, mas lá no Brasil a gente fala muito de centro de Umbanda. Minha mãe fazia trabalhos, minha avó fazia trabalhos, fazia oferendas aos demônios. E nós somos criados dentro dessas religiões, vendo tudo aquilo acontecer. Mas um dia, Deus nos tirou. Aleluia. E a palavra do Senhor diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Então comecei a me lembrar disso. Nossa, Deus nos tirou de lá. Hoje estamos louvando o nome do Senhor juntos. Isso é uma maravilha. Porque fazia mais de 11 anos que não cantávamos, não tocávamos juntos. Então estarmos aqui, amados, é para glorificar o nome do Senhor. Então Deus começa a nos mostrar de onde Ele nos tira. O que Ele faz na nossa vida. Deus nos levanta para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. E é isso que Deus faz, amados. Mas todos os dias eu levanto e eu profetizo e digo, Deus, por mais que eu passe por lutas, por mais que eu passe por dificuldades, o meu dia vai ser abençoado. O meu dia vai ser maravilhoso. Vou para o trabalho, às vezes, amados, está um peso enorme. Mas eu digo, Deus, é contigo. Porque eu entreguei meu dia para ti. E aí Deus vai abençoando, Deus vai abrindo as portas, aleluia. E uma coisa que eu entendi nessa caminhada cristã, amados, que Deus não nos mostra tudo, aleluia. Ele mostra o que é suficiente, aleluia. Deus não nos mostra tudo, mas Ele mostra o que é suficiente. E quando Deus chama alguém, deixa eu dizer algo para você, Deus, Ele não entrega o mapa completo, aleluia. Deus, Ele não entrega tudo de bandeja. Deus, aleluia, Ele dá a direção. De repente você está aqui nessa manhã, não entendendo o que está acontecendo na tua vida, não entendendo, eu estou nesse país aqui, as coisas, pastor Estevam, não estão muito certas, mas eu estou na direção, fica na direção, permaneça na direção, porque ao final Deus sabe o que Ele tem para a tua vida, aleluia. Então Deus é assim, amados. Deus, Ele entrega a direção. José recebeu sonhos, sonhou, mas ele não recebeu detalhes. De repente você estava no Brasil, tem que ir para Portugal. Vou para Portugal, mas não sei como vou chegar aqui. Né? Eu não sei se eu vou ficar em Portugal ou vou ficar na Espanha. Né? Português a gente até meio que enrola, né? O espanhol também dá para dar, né? Olá, né? Graças, né? Já umas irmãs falam inglês, né, irmã Marta, que meu Deus do céu, né? Mas, amados, tem outros que não sabem isso. Eu falei para polacos, se não chegar no aeroporto, começarem a falar Jesus na causa, né? Eu só vou dizer, sou brasileiro, né? Amados, a gente não sabe muitas vezes, né, o que vai os detalhes, mas nós sabemos que nós temos que vir. E muitas vezes, quando a gente está no caminho, amados, a gente fica meio atribulado. Nós chegamos aqui em Portugal, né, saímos lá do Brasil, a mulher já chegou para nós assim lá, vocês têm lá o endereço para onde vocês vão, tem que ter uma carta, não sei de quê. Eu disse, não temos nada. E já começou o nervosismo a bater, eu disse, Jesus, né, mas nós vamos para Portugal. Né, eu sei que eu ia chegar em Portugal. Chegamos aqui, a mulher já, e a polaca ficou assim, Jesus, e agora eu já para Michele faz isso, faz aquilo. Aí entramos numa fila, amados, meu Deus do céu, ficamos 2 horas lá. Eu disse, bom, agora vamos voltar. Né? Vamos chegar em Portugal, vamos ter que voltar, né? Porque a gente não sabe, amados. Muitas vezes os detalhes. A gente sabe a direção. E foi assim com José. José recebeu sonhos, mas não recebeu detalhes. Né? Pergunta para José do Egito. Ele viu o palácio? Não. Ele viu o poço? Não. Ele viu a prisão? Não. Ele só viu o final, mas não viu o processo. Então, de repente, hoje você está assim. Aleluia. Você está aqui, né? Não viu o final ainda, que é um final abençoado. É um final maravilhoso. Aleluia. Mas tem um processo. Nós precisamos passar pelo processo. E muitas vezes o passar pelo processo é estarmos ali vendo as coisas acontecerem, né? Sem saber para onde vamos, que rumos vamos tomar, mas ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Por que eu digo isso, amados? Porque Deus, Ele é maravilhoso. Jesus disse uma palavra, eu gosto muito de usar lá no Brasil, quando Ele diz assim, não vos deixarei órfão. Ou melhor, antes disso, Ele disse para os seus discípulos, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Tu entende isso?
Tu consegue entender o que Jesus, quem está dizendo é Jesus, eis que estou convosco todos os dias. Sabe que eu estar convosco todos os dias, amados? É quando tu dorme, Jesus está do teu lado. É quando tu acorda, Jesus está do teu lado. Quando tu vai para o teu trabalho, Jesus está contigo. É quando tu entra dentro do teu carro, Jesus está contigo. Jesus está conosco todos os momentos da nossa vida. E o crente precisa entender isso. Que eu tenho Jesus do meu lado. Aleluia. Então nós precisamos entender a palavra de Deus. Porque Deus, amados, Ele tem grandes coisas para a nossa vida. Jesus, aquele relógio voa. Né? Meu Deus, né? Mas eu vou conseguir, pastor, né? Entregar no tempo hábil o que Deus tem para nossas vidas. Então, amados, Deus revela o destino, mas esconde o deserto. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que de repente está passando pelo deserto. O deserto não é eterno. Aleluia. É lá no deserto que Deus está mudando o teu caráter. Aleluia. É lá no deserto que tu está vendo que tu não está sozinho. É lá no deserto que tu vai sair mais forte de como tu entrou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Deus, Ele revela o destino, mas esconde o deserto. Aleluia. Porque se Deus mostrasse tudo, aleluia, que nós iríamos enfrentar, nós não íamos conseguir chegar até o final. Se Deus mostrasse para você que vir para Portugal seria assim, você teria vindo? Não teria. Não, mas aqui tá bom. Né, pastor Estevam? Se Deus tivesse revelado para o Senhor tudo que iria acontecer, oh, Espírito Santo, será que tinha vindo para cá? Não, aleluia. Mas eu gosto de dizer que o meu general é Cristo, aleluia. Eu gosto de dizer que Deus vai na frente, Deus está no controle de todas as coisas, aleluia. Ou então, amado, se Deus mostrasse tudo que eu iria enfrentar, talvez você desistisse antes de começar. Aleluia. Mas Deus não fez você um covarde. Deus não fez você uma mulher covarde, um homem covarde. Não, Deus fez você um valente, valoroso, uma mulher valorosa, um homem valoroso. Aleluia. Que não teme o que vem. Aleluia. Porque na frente está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. É por isso, amados, que nós enfrentamos os gigantes. Aleluia. Davi, um pequeno homem, teve que enfrentar um gigante. Aleluia. E tu sabe que quando Davi foi enfrentar o gigante, vocês conhecem a palavra mais do que eu, de repente, né? Davi foi enfrentar o gigante. Chegou Saul, que era um soldado preparado para a guerra. Isso foi uma revelação que Deus me deu. Quando Saul chegou para Davi, Davi disse: "Peraí, só um pouquinho, vocês estão com medo dele? Não, deixa para mim, né? Não, deixa para mim, vocês vão ver." Aí Saul pega a armadura dele e coloca sobre Davi. Não serviu. Não serviu, porque a armadura não era de Davi, era de Saul. Então tem coisas que é do irmão, não é meu. Aleluia. Davi não precisava de armadura, porque ele tinha o quê? Deus, os deuses. Aleluia. E eu quero dizer para você nessa manhã, meu querido, tu não precisa muitas vezes de armadura. O que tu precisa, tu já tem. Ô glória! Que é o quê? O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então, amados, Deus, Ele tem grandes coisas para a sua vida. E uma coisa que eu gosto de ver através da palavra é que o parcial testa a nossa fé. Aleluia! Por isso que em parte conhecemos, né? Isso é um teste. É um parcial, porque a fé não é andar pelo que se entende, é andar pelo que se crê. Aleluia. Isso é fé, Júnior. Né? Não é andar pelo que se entende, mas é andar pelo que crê. Puxa, eu não estou vendo, mas Deus está no controle. Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Amados, eu gosto de analisar as coisas aqui. O pastor, semana passada, fez algo que me relembrou, né, da minha infância, que é aquele kit lá, né? A gente chama o quilo. Amados, você sabe que eu muitas vezes me alimentei do quilo? Então, traga o quilo. Porque de repente para ti está sobrando, mas para alguém vai fazer falta. Eu chegava para o pastor na igreja, lá nós não tínhamos, né, o que comer dentro de casa, e eu chegava para o pastor lá que tinha uma dispensa de pastor, olha só, nós não temos o que comer.
Pastor, não, meu querido, vai lá, tem 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, né? E eu ia lá, pegava aquele quilo de feijão, aquele de arroz, e eu, glória. Dava graças a Deus. Né? Porque Deus, amados, Ele supre as nossas necessidades e é o suficiente que nós precisamos. Então, de repente, você acha, eu vou trazer 1 quilo. Traga! Porque alguma família vai ser sustentada pelaquilo. Faça isso. E eu me lembrei e digo, nossa, Jesus está me relembrando de coisas assim, né? Aí eu começo a ver. Aí, por que Deus revela isso, amados? Deus começa a mostrar de onde eu vim saindo, de onde eu vim saindo, de onde eu vim saindo, de onde eu vim saindo. Falei aqui para os irmãos, eu era gari, varri a rua, né? E eu sempre tive um desejo de me tornar empresário. Mas eu sempre estudei, a única coisa que eu podia fazer era estudar, né? Porque condições financeiras nós não tínhamos. Minha família totalmente estruturada, meu pai era um homem mulherengo, meu pai era um homem que tinha casa de jogo, gostava de jogar, né? Mas nos amava, um amor incondicional, minha mãe sofrendo, né? Porque tinha um homem que passava mais fora de casa que dentro de casa, nos ensinou o caminho do Senhor, então por isso que nós estamos grandes, não nos desviamos dele, né? Então, amados, nós fomos crescendo, e eu falei, Deus, como eu quero ser empresário? Vendia limão, né? Montava lá na frente de casa uma tendinha, uma caixa de fruta. Olha o limão, quer o limão bergamota? Tô vendendo, tá barato, compra o limão aqui, né? Eu vendia limão, eu e um amigo meu, né? Tava lá vendendo limão, ganhava um dinheirinho, aí o meu sentimento de ser rico era o dinheiro ser volume. Então eu ganhava ali 10 reais, 10 euros, trocava por 1. Né? Porque o bom era tu ter, né? Que eu olhava aqueles caras que vendem fruta, né? Lá, os fruteiros lá, eles puxavam aquele bolso, uma cega de dinheiro, tipo, esse é rico, né? Então a minha sensação de riqueza era ter volume de dinheiro, né? Mas não consegui, né? Porque Deus tinha um traçado para mim diferente. Eu sabia o processo, né? Mas não sabia os detalhes. E aí, amados, comecei a profetizar sobre a minha vida e dizer, Deus, eu quero ter minha empresa, eu quero ter minha empresa, eu quero ter minha empresa, eu quero ter minha empresa. Porque eu entendi isso, que em parte eu falo, em parte eu profetizo. Amados, varri a rua, abri minha empresa no ano de 2013. Eu tenho uma empresa hoje de consultoria, presto consultoria em sistemas de software, né? Abri minha empresa em 2013 e lá Deus me deu algo para mim fazer. Deus me deu para me escrever um livro. Título do livro, O Gari que se tornou empresário. Oh, glória. Oh, esse Deus é maravilhoso, amados. Está no processo, está no forno, né? Porque eu sei o processo, não sei os detalhes ainda, mas a capa eu já tenho. É? Deus já me deu, disse, tu vai escrever, tu vai testemunhar isso. Amados, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E é isso que eu quero dizer para você. Creia, amados, no Deus que você serve, que Deus vai fazer. Levanta de manhã cedo, por mais que tu esteja ali desanimado, vai para o teu quarto, dobra o teu jeito e diz assim, Deus, eu sou a melhor versão que tu tem para a minha vida. Quando você se acordar de manhã, meus amados, louve o nome do Senhor. Eu vi uma mulher falar algo interessante esses tempos, vendo o podcast, ela falou uma coisa interessante. Ela estava ali falando com umas pessoas e ela falou assim, se eu desse para vocês hoje 10 mil reais, 10 mil euros, vamos dizer assim, porque aqui né, eu falo reais, né, mas vocês vão entender. Seria bom para você? Nossa, né, uma grana boa. Tá? E todo mundo, e eu já ali, né, eu escutando ela falando, eu já pensando, puxa, eu com 10 mil já consigo pagar aquela conta, né, já consigo negociar aqui. A gente já pensa assim, né, que o dinheiro entra e já sai, né. Aí ela falou, então tá, se eu desse para vocês 10 milhões. E todo mundo ficou assim, eu já deu, Jesus, dá para mim, manda, Jeová, né? Já estava ali, né? E ela falou assim, só tem uma condição. Você não pode acordar amanhã. Aí opa, não, eu não quero. Aí eu também disse, eu não quero ganhar se eu não puder acordar amanhã. E ela falou algo interessante. Então, se o acordar é melhor que todo o dinheiro, por que tu acorda reclamando? Por que tu acorda murmurando? Se o acordar é melhor que qualquer dinheiro, por que tu acorda dizendo, murmurando? Não, meu irmão, agradece a Deus. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Tá chovendo, tá, glória a Deus. Né? Tenho roupa para vestir, glória. Tenho mantimento, glória a Deus. Oh, meu amado, a gente tem que mudar aqui. Enquanto tu não mudar nos pensamentos, tu não vai receber o projeto que Deus tem para tua vida. Porque quando começar você a entender o processo de Deus, os detalhes vão começar a aparecer. E você vai ver que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Então, o parcial testa a nossa fé. Isso é um teste. Porque fé não é andar pelo que se entende, é andar pelo que se crê. E se você entendesse tudo, não precisaria de fé.
Porque o crente vive pela fé. Ô, glória. Né? Tá lá o patrão, chega no final do dia, ó, estamos dispensando, né? Não preciso mais dos teus serviços, né? Aí o crente sai cabisbaixo, né? Mas sem direção, porque quem tem de Deus tem direção. Aleluia. Daqui a um pouco Deus abre uma porta de emprego para você, porque você crê no Deus do impossível. Isso é ter fé. É tu olhar e dizer assim, hoje eu não tenho, mas amanhã Deus vai prover. É isso que é crer nesse Deus do impossível. Então por isso que eu digo, eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, meu querido. Mas se você chegou aqui de repente desanimado, pensando em desistir, não desanime, não desiste. Porque Deus está contigo. Aleluia. E esse deserto não vai durar para a vida inteira. Deus está te moldando o teu caráter. Deus está moldando você, aleluia. Então, se eu soubesse de tudo, não precisaria depender de Deus. Por isso que eu sou dependente de Deus. Tu é dependente de Deus, você é dependente de Deus, teu casamento depende de Deus, teu trabalho depende de Deus. Por isso nós somos dependentes de Deus. De repente tem gente aqui dizendo, né? Deus, por que isso? Por que estou passando por isso? Por que agora? Por que assim? Aleluia. E Deus, meu amado, está dizendo, confia, porque eu sei o processo. Aleluia. Confia. Confia, meu querido, porque Deus sabe o processo. Aleluia. Deus, Ele vê. Tem um salmo que eu gosto de dizer, eu não me lembro se é o Salmo 116 ou 126, mas a palavra do Senhor, ela fala algo interessante. Por mais que nós estamos aqui em aproximadamente em torno de 30, quase 50 pessoas, a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a minha voz. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus está aqui nesse instante. Quando você está orando, Deus está assim, ó. Ali a irmã Michele pedindo, estou colhendo. Ali o pastor e a pastora estão orando pela igreja, estou colhendo. É isso que Deus faz. Deus inclina os seus ouvidos. Deus está vendo a tua luta. Mas também, amados, Deus está vendo a tua vitória. Aleluia. Porque muitas vezes nós estamos tão ali na situação, na luta, que nós não enxergamos, amado, a nossa vitória. Mas a Bíblia diz que a vitória é de quem? Minha. Quando eu passo pela luta, amado, eu já entro com a vitória. Sabe o que eu vejo assim? Eu gosto de fazer algumas analogias. Eu falo assim, Deus, vou entrar pro ringue agora para lutar. Mas a certeza que eu tenho é que o meu adversário já está derrotado. Eu estou indo pro ringue ali, Júlio, estou ali apanhando às vezes, mas eu estou com um sorriso lá no rosto, porque eu sei que a vitória é minha. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz isso. A vitória é do povo de Deus. E o que tu é? Tu é o quê? Povo. Nação santa. Ô, glória. Povo escolhido por Deus. Quem é que te escolheu, meu querido? Foi Deus. Eu escolhi vir para este ministério, congregar com o pastor. Não foi, não. Muito tempo atrás, antes, quando tu era um ser informe, a Bíblia diz que Deus já te conhecia. Você é conhecido por Deus, Ele que conhece você, foi Ele que te escolheu. Então, se Ele me escolheu, Ele tem responsabilidade comigo. Isso que eu falo, Deus tem responsabilidade, porque eu sou escolha dEle. Então, mas quando eu levanto de manhã, eu não aceito que alguém diga para mim que eu sou um derrotado. Não. Eu lavo o meu rosto e assim, ei, tu é vencedor, cara. Eu estava falando pro Júnior, eu tenho às vezes eu olho no espelho assim, choro, amados, às vezes eu estou desanimadão assim. Aí vou lá, choro, olho no espelho assim, lavo meu rosto, aí daqui a pouco eu começo a falar comigo mesmo. E aí, campeão? Bora para outra? Vamos lá, né? Deus não te fez para ficar chorando não, velho. Ó, lava o rostinho, vambora. Vambora que a vitória é tua. Aí eu já, opa, é verdade, eu sou o melhor. Deus. Assim tem que ser com a gente, meu irmão. Tu chora lá, chora. Lava o teu rosto, né? Oh, tô bonito de novo. Vamos lá. Vamos embora que a vitória é minha. Eu sei, meu amor. Obrigado, né? As irmãs começaram a levantar a placa lá que está no meu tempo, né? Amados, então, Deus está vendo a tua vitória. De repente você hoje está vendo a porta fechada, mas Deus está vendo a porta aberta. De repente você está vendo a demora, mas Deus está vendo o alinhamento das coisas. Então, meu querido, o que você de repente chama de atraso, Deus chama de construção. Aleluia. Louvado seja o nome
do Senhor. Amados, para nós irmos para o final, para não tardarmos, né, no que nós temos, eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Porque como eu falei, amados, Deus, Ele enxergou a vitória que Ele deu para a tua vida. E foi Deus que te escolheu. O deserto pode ser difícil, minha irmã, meu irmão, mas a vitória é tua. Toma posse da vitória. Você é povo de Deus, entenda isso, igreja do Senhor. Entenda isso, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus. Amado, onde você está, você é autoridade. Deus não chamou você para ser cauda, para ser pisoteado, não. Deus chamou você para que você seja uma atalaia do Senhor. Coloque diante de Deus os teus problemas, a tua dificuldade. Como diz aquele louvor, fecha a porta do teu quarto e ora. Busca a presença do Senhor, clama a Deus. Que a palavra do Senhor diz assim, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Eu não sei, Deus, aleluia, o fim dessa jornada, mas eu sei que tu está no controle dela. Aleluia. Eu sei que tu está no controle, Deus está no controle das suas coisas, Deus está no controle do teu casamento, Deus está no controle do teu ministério. Só confia no Senhor, confia no processo. Aleluia. E deixa na mão dele porque vai dar certo. Ou melhor, já deu tudo certo. Porque nós temos que confiar no Senhor. Aleluia. Vamos orar, amados. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero determinar sobre a tua vida. Quero determinar sobre o teu casamento. Quero determinar sobre a tua casa, sobre os teus bens. Eu quero dizer para vocês que vocês são povo abençoado pelo Senhor. Aleluia. A tua família é abençoada pelo Senhor. Os teus filhos são abençoados pelo Senhor. Como o pastor falou, nossos filhos são herança do Senhor. Agradeça a Deus pelo teu filho. Chega em casa hoje, meu querido. Eu não sei como é. Eu não sei se tu tem mantimento dentro da tua casa. Eu não sei se vai chegar agora em casa e vai ter um pão, um arroz, um feijão, uma carne para comer. Agora o que eu sei é que Deus está no controle de todas as coisas. Em vez de tu abrir o teu armário e dizer não tem nada, começa a improvisar. Deus, multiplica o alimento dentro do meu armário. Porque isso acontece, mas Deus faz isso. Quem está falando para vocês é um homem que já passou por isso. De não ter nada, que um pouco alguém bater lá na porta e dizer, ó, meu querido, vim trazer essa comida para você. Aleluia, porque eu confio em quem? No Senhor. E a palavra do Senhor diz que confie no Senhor, senão? E não? Mas? Oh, glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, curva sua cabeça, Pai. No nome do teu Filho Jesus Cristo, Deus, muitas vezes, Pai, nós não entendemos o processo, todo o processo, Deus, que tu tem para nossas vidas. Pai amado, mas eu sei que os detalhes estão no teu controle, Pai amado. Sabemos muitas vezes que estamos, Deus, no meio de uma jornada, Pai amado. Muitas vezes nós pensamos que não vai dar certo, mas tu diz que vai dar certo, aleluia. Muitas vezes, Deus, pensamos em desanimar, pensamos em desistir, aleluia, mas através da tua palavra que é fiel e é verdadeira, Deus, nos incentiva a continuar, porque a vitória é nossa, Deus. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu não sei como chegou essa irmã aqui nessa manhã. Agora o que eu sei, Deus, que eles são teu povo, são teus filhos, Deus, aleluia. E a tua palavra diz que não viu, Deus, um filho ser desamparado, aleluia, por ti. Pai amado, eu sei que tu tem promessas, Deus, para alguém aqui nessa manhã. Pai, que essa promessa, Deus, de repente essa pessoa está pensando, mas não está se cumprindo, já faz tantos anos que eu estou esperando. Aleluia, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, espere no Senhor, porque a vitória está chegando, aleluia. Pai, que tu possa abençoar esse povo nessa manhã, Deus. Que eles possam ser edificados pela tua palavra, Deus, e abençoados por ti, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.